bora sair do perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast que tem como objetivo te auxiliar a sair do perrengue financeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema bom? Bom, importante. Aposentadoria? Isso aí. Então vamos falar sobre aposentadoria. É um tema que quando a pessoa pensa em aposentadoria, acho que todo mundo se projeta na praia. Não sei se é bem na praia. Na rede, no sofá, aonde? Eu me vejo já velhinho, já, sabe? Cansado. Velhinho. Cansado já tô, né? Mas não, para. Não vai, não, cara. Velhinho você já é. Continua, por favor, segue o roteiro, vai. Então bora, vamos falar sobre aposentadoria. Acho que é uma coisa que dificilmente a gente consegue se projetar num tão longo prazo, assim, né? Nesse longuíssimo prazo. Uma pessoa com 20 anos pensar na vida dela lá com 50, com 60. Mas é necessário, né? É necessário, é importante e eu acho que nos dias atuais que a gente está vendo aí essa escalada de preço aí, esse processo inflacionário que a gente está revivendo, de extrema importância, né? Isso aí. Então a gente trouxe um convidado especial. Fala pra gente, Érico, quem é? Que é o Renan Lima. Muito obrigado por estar aqui, Renan. A gente agradece a sua presença. O Renan, que é planejador financeiro, ele é sócio proprietário da Meu Patrimônio e hoje vai bater um papo com a gente sobre esse assunto que é, como nós já dissemos, de suma importância. Obrigado, Seja muito bem-vindo, Renan. E quando a gente fala de aposentadoria também, às vezes a gente pensa só ali no INSS, né? Eu acho que depender do INSS é um tiro no pé. A gente vai entender melhor esse assunto com o especialista aqui, vai ensinar um pouquinho pra gente, explicar como é que funciona, como se preparar para isso. Então vamos lá. Você acredita que hoje as pessoas estão mais preocupadas em cuidar das finanças? Sim, eu acho que houve um grande desenvolvimento do tema finanças no Brasil, né? Você tem vários influencers tratando sobre isso no YouTube, no Instagram, e isso fez com que a população de maneira geral se interessasse. Então, finanças virou entretenimento, não à toa que a gente está aqui. Verdade. Então, Verdade. isso mostra um interesse pelas pessoas pelo tema de finanças e, obviamente, a aposentadoria está ali dentro, né? Legal. E poupar para o futuro, isso é um luxo ou é uma necessidade? Olha, eu encaro isso como uma necessidade. Na verdade, pensar a longo prazo faz com que você tome melhores decisões, não só relativas às finanças, mas em outras áreas da sua vida. Então, quando a gente fala de aposentadoria em especial, se você fala a aposentadoria padrão do INSS, é uma alternativa sim, é a Previdência Social. Então, É oficial, né? é oficial, se a sua renda condiz com aquilo que o INSS paga como benefício máximo, tudo bem, ali pode ser o seu planejamento quanto à sua aposentadoria. Mas se você tiver uma renda superior a isso, você vai ter que fazer por conta própria. Então isso faz com que haja necessidade de um planejamento para que você tome melhores decisões e faça o seu pé de meia lá para o futuro. Okay. E aí, falando então em poupar para o futuro, quais as formas que o brasileiro tem para conseguir esse pé de meia, tão sonhado pé de meia? Então, hoje você tem diferentes alternativas de investimentos, né, voltadas para a aposentadoria, né? Uma das alternativas mais vinculadas à aposentadoria é a Previdência, né? E eu estou falando aqui Previdência Privada, e hoje você tem acesso a fundos de Previdência Privada, sejam nas grandes instituições, nos grandes bancos, como também em plataformas abertas de investimentos. Até bem pouco tempo atrás você não tinha muitas opções de produtos, né, que basicamente se tratava de renda fixa. Hoje você tem multimercados, ações, né, e pode fazer um mix, uma carteira balanceada ali pensando no futuro. Essa é uma alternativa simples de você delegar a gestão desses recursos a um gestor que está gerenciando aquele fundo de investimento. Uma outra alternativa muito interessante é o Tesouro Direto, onde você tem títulos de longo prazo, né, voltados para a aposentadoria. O mais famoso deles é o Tesouro IPCA, que é um título que te garante a inflação mais uma taxa acima da inflação, que é o que a gente chama de ganho real. E geralmente esses títulos têm
um vencimento de longo prazo, 2030, 2040, 2050. Então, pode ser bem adequado para a sua aposentadoria. Então, se você estuda um pouco mais sobre isso, no próprio site do Tesouro Direto você tem informações sobre o tema, tá? E lá você consegue entender qual a dinâmica desse investimento e se planejar para fazer essa alocação de recursos. Entendi. Aí a pessoa que está nos ouvindo agora, né, ela não, até esse momento, ela não pensou sobre esse assunto, e aí a gente agora conversando, caiu a ficha e ela quer então iniciar o seu processo de poupar, né, para a aposentadoria. Qual é o primeiro passo? Essa pessoa não entende nada, né, nunca estudou finanças, enfim, né, não conhece o assunto, mas se viu agora na necessidade de fazer essa poupança para a sua aposentadoria. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que ter? Então, a primeira coisa é justamente olhar o seu orçamento, né? Da onde vem o seu dinheiro e para onde vai o seu dinheiro, e ver se cabe ali alguma reserva de longo prazo. Em geral, as pessoas vivem ali no 0 a 0, né? Aquilo que eu ganho, eu gasto para consumo, né? E não sobra nada para os objetivos, que a gente chama em especial a questão da aposentadoria. Se você já tem dificuldade para objetivos de curto prazo, quem dirá para longo prazo? Então, se torna bastante complicado. E aí, a primeira solução que muitos encontram, então eu vou rever minhas despesas e cortar. Só que isso é muito difícil, muito difícil. Então, eu vou contar para vocês um estudo que foi feito nos Estados Unidos, de um programa real, tá, que fez com que as pessoas poupassem mais para a aposentadoria. O nome desse programa se chama Save More Tomorrow, que é Guarde Mais Amanhã. Qual a proposta desse programa? Eles perceberam que as pessoas tinham muita dificuldade de cortar suas despesas. Então, se eu ganho 1.000, eu gasto 1.000 e eu falo, olha, você vai ter que gastar 900 e guardar 100. Não conseguia. Então, qual foi a ideia? Todos nós, de tempos em tempos, temos um aumento salarial. Então, a ideia era o seguinte, como eram pessoas assalariadas, que já vinculadas à empresa, ele assinava um termo que o próximo aumento dele, 50% iria para o bolso dele e 50% iria para essa reserva. Ou seja, se aumentasse esse compulsório, se aumentasse esses R$100, lá R$50 viria para o meu bolso, R$50 iria para essa poupança. Como era um dinheiro para o futuro, eu não contava com esse dinheiro, todo mundo aderia. Aceitável. Então, isso tornava muito fácil. A partir do momento que o programa passou a valer, quadruplicou a reserva para a aposentadoria. Então, esse é um programa que isso você pode pensar mentalmente em relação às suas finanças, né? Eu recebo X, se eu aumentar aqui, eu vou direcionar isso para a minha reserva de longo prazo. Tá? Porque às vezes a gente pensa só nas despesas e não tanto na receita. Então pense em um incremento de receita e que isso pode ser direcionado para o longo prazo. Perfeito. E aí você falou essa questão da dificuldade que as pessoas têm de fazer esse planejamento de longo prazo. E a gente percebe que as pessoas usam muito aquela coisa uma desculpa, né? Ah, mas eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Nossa. Eu quero curtir hoje, eu quero passear, eu quero que amanhã, se eu amanhecer morto, é aquilo, né? Faz um monte de dívida, acorda vivo, né? Vivinda Silva. Você acha que por que assim, as pessoas se apegam nisso? É uma questão, é um viés, é algo emocional? O que você acha que é isso? Então, dentro da economia comportamental, né, o ser humano ele cai em muitas armadilhas. Inclusive, a gente tem um slide que mostra um pouquinho sobre isso. Eu vou falando aqui para o pessoal e quem estiver no vídeo vai enxergar. A economia, de maneira geral, classifica o ser humano como homo economicus, que é o ser humano perfeito. Ele toma decisões totalmente racionais. E a economia comportamental, na verdade, indica que nós somos mais parecidos com Homer Simpson, ou seja, Homo sapiens. Então, a economia tradicional acredita que eu sou um super-homem, eu tomo decisões perfeitas, já a economia comportamental acredita que eu tomo decisões equivocadas. Então, eu não processo de maneira ótima as minhas decisões, eu não tenho autocontrole. Não tem todas as informações para poder tomar a melhor decisão Exatamente, possível. Eu me confundo, eu me arrependo. Então, isso é o verdadeiro ser humano. Então, isso cabe em todas as frentes da nossa vida, inclusive nas finanças. Então, quando se trata
da questão da aposentadoria, um viés que influencia muito a gente é o viés do presente, que é justamente a gente só pensa no presente. É difícil o Renan de 30 anos pensar no Renan de 65 anos. Difícil. Ele é uma pessoa estranha para mim. Exatamente. Então, se eu guardar o dinheiro para esse Renan, é como se eu estivesse guardando dinheiro para um estranho. Isso já foi comprovado com diferentes estudos. Então, isso requer planejamento, às vezes requer você ter um profissional ao seu lado para te ajudar, um educador, um planejador financeiro, porque todos nós temos uma melhor performance quando temos um treinador. Um mentor, não à né? toa, os atletas de alta performance Eles têm um treinador. Um jogador de tênis é só ele. E ele tem um treinador do lado dele lá, ajudando para que ele tenha uma melhor performance. Então, se para você funcionar ter uma pessoa ao lado, tenha uma pessoa ao lado, nem que seja alguém da sua família que possa cumprir esse papel de mentoria, né? De só tomar cuidado, porque às vezes santo de casa não faz milagre. Né? Mas você caminhar em direção a refletir sobre suas finanças, certamente você vai tomar melhores decisões. Legal. Bacana. Renan, é o seguinte, ó, eu tô com 45 anos, faço agora 45 anos em julho. O comentário que vocês acabaram de ouvir aqui da Patrícia. Eu falei baixinho, ele quer. Mas eu escutei. Então, é inoportuno, não tinha nada a ver. É só uma implicância entre a gente. É só Me chamando de velho. Falei Mas velho. tudo bem, tudo bem. Falei baixinho. Então, 45 anos, e aí eu quero me aposentar. Dá tempo de eu pensar em aposentadoria? Dá tempo de eu fazer alguma coisa para me aposentar? É possível? Sempre dá tempo. Né? A grande questão é quais são suas expectativas. Né? Então, quanto maior forem as suas expectativas, maior vai ser o seu esforço. Né? A questão do tempo auxilia que quanto mais tempo você tem, você pode ir aos pouquinhos. Então, pode ser que com 45 anos você tenha que apertar um pouquinho mais o ritmo. Agora, não quer dizer que seja impossível. Você tem que alinhar ali as suas expectativas com a realidade. Agora, quanto antes você fizer, melhor. Então, essa é a relação tempo-dinheiro, né? Porque a gente costuma falar, a gente cresceu ouvindo, né, que tempo é dinheiro. Eu sempre falo que tempo é vida. O tempo você não recupera, né? O dinheiro você recupera, o tempo não, perdeu. Então, sempre que eu falo, quanto mais tempo, menos esforço financeiro, né? E quanto menos tempo, mais esforço financeiro. Menos sofrimento. E aí, muita gente, às vezes, confunde um pouco, Renan. Eu quero aposentar. E tem gente que fala, não, eu quero a minha independência financeira. A gente ouve muito falar isso hoje em dia, né? Independência financeira. De fato, assim, o que é independência financeira? Eu diria que a independência financeira é aquele ponto onde os rendimentos provenientes dos seus investimentos, sejam eles quais forem, né? Podem ser aplicações financeiras, podem ser imóveis ou até mesmo ativos empresariais que te geram rendimentos provenientes de lucros e etc., que é basicamente uma renda passiva, não depende do seu esforço, tá? As aplicações financeiras estão rendendo lá, os meus imóveis estão alugados, a minha empresa funciona sem eu precisar estar lá. Então, a partir do momento que essas receitas superam o seu consumo, você atingiu a sua independência financeira, né? Que você não precisa do seu trabalho, né? Do seu tempo para gerar aquela receita. Os seus investimentos pagam o seu custo de vida, né? Exatamente. O retorno do investimento paga o seu custo de vida. Exatamente. Agora, é muito importante estar atento aos investimentos, né? Porque você tem ali a inflação que está sempre comendo. Isso, exatamente. Né? O seu poder de compra, bem como comendo as suas aplicações financeiras. Então, você, dentro do processo de crescimento patrimonial, seja ele proveniente de quais tipos de investimento você faça, você tem que estar atento ao ganho real, que é o ganho acima da inflação. Então, as minhas aplicações financeiras estão tendo um ganho real, de maneira que eu estou protegendo o meu poder de compra e ainda ganhando, né? E assim vale para as outras aplicações. Quando você tem ativos de renda variável, não necessariamente todos os anos você vai ter ganho real. E essa é um grande desafio para as pessoas, porque imagina que quando você faz investimento, todos os anos eu tenho que ganhar. Não necessariamente, porque existirão verão e inverno dentro dos investimentos. Então, você tem que pensar a longo prazo e fazendo uma média ao longo do tempo. Ou seja, fazer a correção de percurso
de acordo com o tempo. Exatamente. Isso aí quando você está aplicando, né? Quando você está fazendo a sua poupança, né? Quando você está aí criando ali aquele colchão, aquele dinheirinho embaixo do colchão para a aposentadoria. Agora vamos pegar esse cenário que você colocou e vamos já colocar na situação onde eu já estou aposentado, né? Então eu fiz aquela aplicação e agora essa aplicação está me dando o retorno. Agora estou vivendo com a renda dessa aplicação. A gente sabe que a inflação não vai parar por conta disso, né? A economia não vai parar por conta disso. O Érico se aposentou, agora segura os preços, galera. Vamos segurar aí porque agora não pode ter perda de poder aquisitivo. Sim. Só que isso acontece. E aí como é que eu faço para corrigir então o percurso já na renda e não no aporte? Então, a partir do momento que você chega num momento onde você busca construir uma carteira geradora de renda, você vai buscar ativos com esta característica. Então você pode ter ações que pagam dividendos, fundos imobiliários que pagam a receita do aluguel, você pode ter ativos de renda fixa que pagam juros, em geral juros semestrais, você tem tanto ativos de renda fixa ligados ao governo, né, os títulos públicos federais, o exemplo que eu dei foi o Tesouro IPCA, que ele paga juros semestrais, até títulos privados, debêntures e outros tipos de investimentos que pagam juros também. E, em geral, essas aplicações, quando bem montadas, né, e pensando a longo prazo, elas protegem o seu patrimônio da inflação e te dão um ganho real. Quando envolve aplicações de renda variável, que eu estava comentando, existirão períodos difíceis, onde parece que você não vai ter o ganho real. Mas quando há valorização dos ativos, isso tende a se recuperar. Isso dentro de um conceito de uma carteira diversificada, onde eu tenho renda fixa, fundos imobiliários, ações, que eu chamo de um time diversificado, zagueiro, meio de campo e atacante. Agora, se você não tem estômago para aguentar, você vai ter que focar em renda fixa. No longo prazo, o seu retorno tende a ser menor. Porém, você tem ativos de renda fixa que te garantem essa proteção da inflação, mais esse ganho real. Como esse ganho real vai ser menor, haverá uma necessidade de um monitoramento do seu orçamento, do seu consumo, para que você não passe a consumir o principal e aí, de fato, você estaria perdendo o seu poder de compra. Ok, ótimo. E aí você falou sobre essa questão de ter estômago para suportar, né? Uma ação que comprou num valor, está caindo muito, e todo esse processo. A pessoa, quando ela abre a conta dela numa corretora, então vamos pensar assim, o pessoal que está começando, né, que está ouvindo aqui, está começando, ela abre a conta na corretora e aí tem uma pesquisa e ali ela vai entender qual é o perfil dela, né? Moderado, conservador, arrojado, tudo mais. Então, a pessoa abriu a conta, está lá, vai começar a fazer o primeiro investimento. Então, você orienta a começar sempre pelo IPCA, assim, a pessoa vai começar agora. Quais são os melhores, assim, que você consegue falar 3, para a pessoa começar agora mais segura, se a gente pensar no perfil moderado? Vamos lá, eu diria que o investimento mais seguro do país se chama Tesouro Selic, que é a nova poupança do brasileiro. É aquela aplicação que ela rende a taxa de juros Selic, né, e também equivalente ao CDI, que caminham junto, que é a chamada renda fixa pós-fixada. Então, quando o governo indica se a taxa de juros subiu ou a taxa de juros caiu, você vai estar sendo remunerado por aquela taxa de juros. É um excelente investimento para a sua reserva de emergência, tá? Ou seja, aquela aplicação ali segura que você quer, dentro do conceito dos investimentos, é o mais seguro. Fazendo a metáfora com um time de futebol, é o zagueirão ali, aquele back central que está te protegendo de tudo. E aí você tem outras alternativas de investimentos de longo prazo, tá? Que aí você tem que vincular qual o objetivo do meu investimento para o tipo de investimento que você vai escolher. Quando você fala de curto prazo, Tesouro Selic é a melhor alternativa. Quando você pensa em médio e longo prazo, aí você já entra no conceito de diversificação. Eu posso manter, sim, uma parcela em Tesouro Selic, mas eu começo a incluir ativos de renda fixa de médio e longo prazo, como o Tesouro IPCA, que foi um exemplo que você citou, que eu diria que seria o nosso lateral direito, que ele pode avançar um pouquinho. Você tem o nosso lateral esquerdo, que é o Tesouro Pré-fixado, que são
títulos de médio e longo prazo com uma taxa definida. Então, se a taxa de juros que hoje está em 13 cair para 8, você continua recebendo 13 até você ficar com esse vencimento. Eu digo que é o lateral esquerdo. E aí você tem ali a zaga, né, formado de renda fixa. Mas pensando a longo prazo, você começa a incluir ativos de renda variável. Meio de campo, eu diria que é o fundo imobiliário, e lá no ataque as ações. E agora, quanto que eu vou colocar de atacante, quanto que eu vou colocar de meio de campo, depende ali do seu estômago, né? A questão do objetivo te ajuda a você ter tempo para que haja a maturação desses investimentos. Agora, você também tem que ter estômago, porque não adianta o mercado cair e você não dormir. Você não suportar a emoção, né? Entra em desespero, então, assim, não dormir. Exatamente. Então, o melhor investimento é aquilo que faz você dormir. Isso aí. Conhece bem de futebol, né? Já viu isso? Conhece bem de aposentadoria. E aí, então, diz pra gente, qual é a idade ideal para eu começar a pensar em aposentadoria? Ou seja, se você tivesse que falar assim, com essa idade você já pode começar a fazer o seu planejamento para a sua aposentadoria. Qual é a idade? Olha, quanto mais cedo, melhor, que é a questão do tempo. Tá? Então, você vai usufruir do que o Albert Einstein diz que é a maior invenção humana, que é os juros compostos. Então, a partir do momento que você tem tempo, os juros compostos, que é o juro sobre o seu investimento e o retorno desse investimento, faz com que você, o seu esforço, né, o seu exercício de poupanças seja menor. Então, assim, eu diria que quanto mais cedo, melhor. É claro que em determinados momentos da sua vida, você não tem recursos suficientes para todos os seus objetivos. Eu quero guardar para a minha festa de formatura, eu quero guardar para a minha festa de casamento, eu quero guardar para o meu carro. Às vezes as coisas não cabem. Você vai focando nesses objetivos de curto prazo e coloque o mínimo que seja para longo prazo para você não perder isso. E a partir do momento que você já estiver bem estabelecido na sua carreira, tiver uma renda adequada, você já aumenta esse aporte e faz um planejamento de quanto que é necessário para atingir aquela expectativa de renda futura que você deseja. Bacana. Okay. E a gente agradece aí, né, as respostas, a gente espera que esteja contribuindo muito, né, com você. A gente está caminhando aqui para ir finalizando. Isso. A gente vai fazer o cashback. O Renan já conhece o cashback, né? Já conhece. Teve um episódio aqui com a gente. Você não conhece o que a gente vai falar, né? Não conhece. Ele já conhece o cashback e o Érico começa. Fala aí, Érico. Então vamos começar nosso cashback. Dinheiro. Liberdade. Rentabilidade. Necessário. Perrengue. Isso aí eu corro. Viagem. Tudo de bom. Trabalho. Paixão. Inflação. Dragão. Cidade. Cidade, Vitória. Legal. Bacana. Renan, a gente sempre finaliza também os nossos episódios dando alguma sugestão de livro, alguma indicação de filme, qualquer coisa que venha complementar aquilo que a gente já falou e que vai agregar para o nosso ouvinte, para o nosso seguidor. Você tem alguma sugestão para dar para a gente? Um livro bastante interessante é Você e Seu Dinheiro, do Carl Richards, que é um planejador financeiro americano, que ele fala justamente o nosso comportamento diante das nossas finanças e tem muito impacto, né? Às vezes a gente pensa questões técnicas e é muito mais comportamento do que técnica, tá? E um vídeo interessante, você tem uma palestra do TED que fala justamente sobre o programa Save More Tomorrow. Então você pode buscar lá no TED Save More Tomorrow, que ele conta sobre o programa e o sucesso que foi. Bacana. Renan, a gente quer te agradecer, né, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Como é que o pessoal te encontra? O meu Instagram pessoal é Renan Lima CFP, da empresa Meu Patrimônio PF, e também pode buscar mais informações no nosso site www.meupatrimônio.com, onde a gente fala sobre planejamento financeiro e investimentos. Bacana, e se você quer, né, fazer contato com a gente, mandar pergunta, sugestão de temas, tudo mais, @perrengue.financas, lá no Instagram, né? A gente vai respondendo tudo, responder, tudo. Isso aí. E é isso, né? Renan, muito obrigado por ter vindo. A gente ficou muito feliz com as suas explanações aqui, ajudou bastante a gente. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.